Não precisa. Sim, ó, obrigatório não existe nada obrigatório, mas se de alguma forma você acha que para explicar o que você está passando seria interessante ter um exemplo, pode colocar um exemplo, entendeu? Então a ideia é que você apresente da melhor forma possível. E aí isso pode ser por conceitos apenas, ou pode ser fazendo um exemplo, colocando números para valer, né? Ó, uma dica que eu acho que eu falo, inclusive no vídeo, às vezes foi muito rápido, tá? É de acordo com o que o exercício te dá de informações. Então vamos pegar como exemplo o caso de aceleração constante, que é um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? É o seguinte, nós precisamos pegar, ler o enunciado, tá? Uma coisa que muito complicada na física, a gente precisa de ler, tá? E eu falo brincando assim, mas às vezes nós temos muita dificuldade em interpretar o que nós estamos lendo. Não só é só vocês, né? Então, quando eu falo que nós precisamos ler, eu estou falando nesse sentido, é conseguir entender o que está sendo falado, tá? Então, você pega lá o enunciado e você tem que extrair, muitas vezes, uma informação que é indireta. Então, muitas vezes, ele não vai falar para você um determinado tempo, uma determinada massa. Você vai ter que conseguir essa informação através de um cálculo indireto, através de uma informação indireta, tá? Então, você precisa fazer o quê? Você precisa captar nessa leitura quais são as informações dadas e quais são as informações que você pode utilizar. Vou dar um exemplo. Existem exercícios que vão dar todas as informações de distância e não vão falar sobre tempo, tá? Então, se esse tipo de exercício for um exercício de aceleração constante, você vai poder usar a famosa equação de Torricelli. Por quê? A equação de Torricelli é aquela assim, ó, v ao quadrado é igual a v zero ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes a distância. Nessa equação, você não tem nenhum termo de tempo, tá? Então, como que eu saberia que eu usaria essa? No enunciado, eu percebo que ele não me dá informações de tempo. Vocês estão me entendendo? Tá? Então, você não precisa necessariamente decorar as fórmulas, tá? Porque na prova eu dou as fórmulas para vocês, tá? Você só precisa saber usá-las. Você precisa saber quais existem e para que elas servem, tá? Porque às vezes eu tenho uma fórmula lá que se você não souber para que ela serve, ela não vai te servir para nada, né? Então, uma das formas de você identificar, então, um exercício é de acordo com as informações que ele dá. Vocês já assistiram a algumas das minhas aulas, né? É uma página de formulário, Lucas. E eu acho que até vou ter que adaptar, porque nessa nossa prova vai ser um pouco mais, né? Mas deixa eu me livre. Mas é isso aí mesmo. Vocês já devem ter visto eu resolvendo os exercícios nos vídeos. Eu sei que não é fácil assistir esses vídeos até o final, tá? Mas geralmente eu finalizo resolvendo exercícios nos vídeos, tá? E aí eu vou dando dicas de como fazer um exercício e isso ajuda até você a interpretar qual equação você vai usar, tá? Por quê? Ela vai falar assim para você, ele vai te dar lá o enunciado e eu falo para vocês irem anotando tudo que o enunciado vai te dando, tá? Conforme você vai anotando a massa, uma distância, um tempo, uma aceleração, e você vai anotando essas informações, você já vai ver o que está faltando, tá? Aí você vai lá, opa, esse exercício é sobre lançamento de objetos, tá? Então você já vai lá nas equações que você mais ou menos lembra que foram discutidas
durante a aula sobre movimento de lançamento de objetos, e aí você já identificou as equações, anotou quais são os dados que você tem ou você não tem, você já tem uma chance de achar qual equação que você vai ter usado, você vai poder usar, tá? Outra coisa, uma coisa que eu não falei para vocês sobre as provas, tá? Na prova, como eu disse, o Miguel, que entrou um pouquinho depois, né? Tá frio aí, Gabriel? O Miguel entrou depois e ele falou, né? Aqui vai vir uma frente fria bem pesada também. Na prova, pessoal, a questão que vocês tiverem que resolver, né? Tirar a foto e anexar na prova, vai ter que. Vai ter que. Vai ter que não, desculpa, deixa eu formular aqui. Tô lendo as comentários de vocês, me perdi. Na prova, que você tiver que resolver a questão, tá? E tiver que tirar a foto e anexar na prova, só de você identificar qual a questão está correta, ó, presta atenção. Só de você identificar qual equação que você precisa para resolver essa questão e você colocar na prova, só de você fazer isso, eu já começo a te dar nota, entendeu? Então, por exemplo, dei um exemplo aí que para resolver o exercício usa Torricelli. Só de você colocar lá na prova a equação de Torricelli, eu já te dou 0,2, 0,3 por essa questão, tá? Aí, óbvio que se você for calculando, né, vai ganhando mais notas. Se você lá no finalzinho, você errou a resposta final do exercício, mas os cálculos estavam indo bem, eu vou te dar uma nota, não vou zerar sua questão, eu vou dar uma nota proporcional ao que for possível, tá? Te dar de nota. 7 do capítulo 2. Tá bom, vou pegar aqui. Então, beleza, vamos tentar resolver esse exercício. Ele é um exercício desses que você não tem todas as informações. Eu vou fazer ele de um jeito aqui para vocês verem nas coisas que eu vou dando nota, tá bom? Tudo que eu fizer aqui, eu vou explicando, ó. Isso vale nota, isso já vai ganhando um pontinho e tal. Por quê? A interpretação do exercício é o que começa a ajudar vocês a resolver o problema, tá? Então, se você está começando a entender como interpretar um exercício, você já está começando a aprender, tá? E aí eu vou explicar para vocês. Então, dois trens, ambos se movendo com uma velocidade de 30 km, trafegam em sentidos opostos na mesma linha férrea retilínea. O que significa isso? Tá? Que tem um trem vindo nessa direção e outro trem vindo na direção oposta. E eles estão na mesma linha férrea, certo? Tá? Um pássaro parte da extremidade dianteira de um dos trens quando eles estão separados por 60 km. O pássaro voa a 60 km por hora. Esse pássaro é bom, hein? Ele se dirige em linha reta para o outro trem. Então, tá aqui um trem, aí o passarinho sai voando daqui e vai em linha reta e encontra o outro trem do outro lado lá. Ao chegar ao outro trem, o pássaro faz meia volta e se dirige para o primeiro trem. E assim por diante. Então, ele chega lá no trem do outro lado, vira e volta para o outro trem. Chega no trem de novo, que ele saiu, e vai para o outro. Ele fica fazendo isso aqui, ó. Enquanto os trens estão se aproximando. Eu acho que é um urubu, né? Porque os trens vão bater de frente, ele já está torcendo ali pelo almoço. E assim por diante. Não temos a menor ideia do motivo pelo qual o pássaro se comporta dessa forma. A pergunta é: qual é a distância que o pássaro percorre até os trens
se colidirem, tá? E por mais que o contexto seja assim, né, engraçado, diferente, sei lá, e pareça confuso, ou seja, parece que você vai ter que dar um jeito de contar quantas vezes o passarinho vai e volta, não é isso, tá? Na verdade, é uma conta até consideravelmente simples, uma vez que você entenda. Uma coisa que vocês têm que entender sobre exercícios em geral e problemas que vocês vão encontrar na sua vida cotidiana é o seguinte: você vai muitas vezes trombar com um problema e, num primeiro momento, você vai se matar para resolver esse problema. Só que, se no futuro você encontrar esse mesmo problema de novo, você já vai ter mais experiência para resolver ele, tá? Na física, também funciona dessa forma. Onde estávamos? Ah, tá. Então, apesar que parece que você vai ter que ficar assistindo o passarinho ir e vindo e contar quantas vezes ele faz isso, não é assim, tá? Ele nos dá as informações que nós precisamos, só que indiretamente. A maioria, 90% dos exercícios de física que nós vamos ter na faculdade, eles são assim. Você não vai ter massa igual a aceleração, massa é igual a 10 quilos, aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Qual é a força? A maioria dos exercícios não vai ser assim. A maioria dos exercícios vai ser da seguinte maneira. Ele vai falar assim, ó, tem uma bola, tem uma esfera de raio 10 centímetros, ela é feita de ferro, o ferro tem densidade, o ferro tem massa específica igual a, não vou lembrar o valor aqui, qual é a massa, e aí ele vai falar assim, ó, essa bola, ela é acelerada e ela vai de 0 a 10 metros por segundo, no intervalo de 5 segundos. Aí ele te pergunta, qual foi a força para você movimentar essa bola? Vocês estão me entendendo? Ele não te deu a massa, ele não te deu a aceleração, mas ele te deu as ferramentas para você calcular a massa da bola e a aceleração, porque se você tem a distância e você tem o tempo, você consegue calcular a aceleração. Se você tem a variação da velocidade e você tem o tempo, você consegue calcular a aceleração. Se você tem o raio de uma circunferência e a massa específica do que ele é feito, você consegue calcular o volume dele e aí a massa, tá joia? Então, indiretamente você vai conseguir. Eu dei exemplos simples, mas a maioria dos problemas vão ser dessa forma, tá bem? Então vamos lá. Nesse caso, ele fala aqui, quando o movimento do pássaro ir e vir começa, os dois trens estão separados por uma distância de 60 quilômetros. Então, o que eu dou nota, pessoal? Tem algum desenho nesse nosso enunciado? Não tem. Se você fez isso aqui, ó, já ganhou 0,1 na prova, tá bom? Que você conseguiu ler, que está falando de dois trens, que eles estão em direções opostas. Se você desenhar os dois indo na mesma direção, você já vai perder nota. Tá entendendo? Porque eu preciso que você entenda o que você está lendo. Se você desenhar eles de alguma forma que eu entenda que eles estão no mesmo sentido, eu vou tirar nota de você, porque você não está interpretando direto, corretamente, tá bom? Aqui você já ganhou 0,1. Aí, ó. Sabe desenhar, Fabrício? É bom em desenho? Já faz mais caprichado que eu. Você tá vendo que eu sou praticamente um designer de trem, né? Você fez isso, você colocou que nesse instante inicial, ó, a distância entre eles, ó, é 60 quilômetros, porque é isso que ele está falando, né? Está ganhando nota, tá? Vamos desenhar o passarinho aqui, ó. Olha que detalhe no passarinho, ó. Viu? Vocês conseguem enxergar aí, pessoal? Pois, vocês com mais calma, talvez eu coloque o vídeo lá, vocês acessam ele e fique mais fácil visualizar, tá? Vou olhar pra cá. Pra cá. Beleza. E se ficar ruim, quadriculado, é por causa da minha internet, daí eu tenho que ver o que eu faço. Puxar um cabo aqui, tá? E aí o passarinho, então, ele vai, enquanto os trens vão se aproximando, ele vai e volta, vai e volta. Só que essa distância ela vai diminuindo cada vez mais, não vai? Tá certo? Tá, maravilha. A pergunta. Primeira coisa que vocês vão ver é o seguinte: quanto tempo será que demora para os dois trens colidirem?
Eles estão na mesma via, né? Eles vão passar um pelo outro. Ó, veja. Os trens, um está vindo nessa direção, o outro está vindo nessa direção. A velocidade com que cada um deles está é 30 km por hora, não é isso que fala anunciado? Quem respondeu ali no texto está certo, tá? Vou explicar o porquê que está certo isso. Bom, o que que tá falando para mim aqui? Esse daqui tá vindo para cá com 30 km por hora e esse daqui tá indo para lá com 30 km por hora. Quanto... Isso aqui é um pouquinho, mas bem pouquinho, tá? De movimento relativo. Por quê? Eu tenho dois objetos se movendo em sentidos opostos. Ou seja, um está indo para cá com 30 km por hora e o outro está vindo para cá com 30 km por hora, significa o seguinte, que eles estão se aproximando uns dos outros a uma velocidade de 60 km por hora. Faz sentido ou não? Tá entendendo? Se um dos dois tivesse parado, eles estariam se aproximando um dos outros de 30 a 30 km por hora, também. Mas como os dois estão indo em sentidos opostos com a mesma velocidade, nesse caso, seria então 60 km por hora a velocidade com que eles estão se aproximando uns dos outros. Ou seja, se eles estão se aproximando uns dos outros com uma velocidade de 60 km por hora e a distância que eles têm que percorrer é de 60 km, quanto tempo então ele demora para um chegar no outro? Não. Bem? Então, a velocidade. Vou pôr aqui uma velocidade relativa, mas a gente, nessa parte nem é esse o foco, mas é só para a gente entender que a velocidade relativa, que é a velocidade de aproximação de um do outro, é de 60 km por hora. A distância que eles têm que percorrer é de 60 km, então o tempo que ele vai demorar para isso acontecer vai ser 60 km dividido por 60 km por hora, que vai dar 1 hora. Não se esqueçam das unidades. Assim como eu dou notinha para essas poucas análises que vocês vão fazendo, eu tiro se no final você colocar a unidade errada ou não colocar a unidade, tá bom? Tá? Porque unidade também é extremamente importante. Você prefere dever R$ 100 ou US$ 100? Deu para entender, né? Maravilha. Então, tá aqui. 1 hora é o tempo que eles demoram para percorrer aí essa distância até que eles se encontrem, tá? O pássaro, ele coincidentemente está voando também a 60 km por hora. O pássaro, agora nós vamos analisar o pássaro, tá? O que ele quer perguntar? Cadê? Qual que é a pergunta final, né? Qual é a distância que o pássaro percorre até os trens colidirem, né? Se a velocidade do pássaro é de 60 quilômetros por hora, tá? Então vamos revisar aqui, tá? Essa é a velocidade relativa com que os trens se aproximam, tá? Essa velocidade com o subíndice P é a velocidade com que o pássaro está voando, né? Nessas indas e vindas, independentemente da direção, porque tem uma hora que ele está indo para cá, tem uma hora que ele está indo para lá e assim por diante. Então, qual é a distância total que ele percorre? Agora é muito simples. Se a velocidade com que o pássaro está viajando é de 60 km por hora e ele vai ficar viajando durante 1 hora, que é o tempo que os dois trens vão parar para se encontrar, para eu saber qual que é a distância que o pássaro percorre, é a velocidade do pássaro vezes o tempo que os trens demoram para colidir. Então, ó, 60 km por hora, que é a velocidade do pássaro, vezes 1 hora, que é o tempo que ele demora. Então, a distância que ele vai percorrer é de 60 km. Como assim, professor? Ele não vai percorrer 60 km logo que ele já sai do primeiro trem e vai para o outro?
Não. Por quê? O outro trem está vindo, então, quando ele chegar no segundo trem, ele já não está mais a 60 km daquele ponto. Vocês entenderam? Tá? Como o outro trem ele está vindo na mesma direção, então você vai falar assim, não, mas 60 km ele já percorreria na primeira ida. Não, os trens estão se aproximando, lembra? Então, a hora que o pássaro chegar lá no outro trem, ele já não vai estar a 60 km por hora, ele vai estar bem mais perto, tá? Mas é isso daqui. Então, e o que que a gente fez? A gente calculou quanto tempo o trem demorava para se encontrar, os trens demoravam para se encontrar, né? Ah, e aí, sabendo qual que é a velocidade que o pássaro está viajando, nós podemos calcular qual que é a distância que o pássaro percorre, simplesmente lembrando que velocidade vezes tempo é igual a essa distância, então 60 vezes 1 é 60 km por hora, tá? Ah, exatamente, Lara. Infelizmente, não. Principalmente com a mente que nós viemos do ensino médio, que é muito de fórmula na mão e eu resolvo o problema, tá? Eu não tive tempo, porque esse nosso semestre ele vai ser bem mais curto, mas a primeira aula que eu faço para vocês, com vocês, geralmente, é uma aula explicando as diferenças entre o ensino médio e a faculdade, e essa é uma das principais. Aqui a gente quase não vai ter em nenhuma das matérias, não é só na minha, tá? Em quase nenhuma das matérias a gente vai ter simplesmente substituição de fórmula. A gente vai ter que pensar, pegar todas as ferramentas que eu já tenho. Nós não podemos deletar nada, nenhuma matéria vai poder ser esquecida, porque vocês vão ver que lá na nossa última no último exercício de prova vai ter elementos do que vocês estão aprendendo na semana anterior, na semana passada, tá? Todas as ferramentas elas vão ser importantes para que vocês consigam resolver tudo, tá? Então você dirige do Rio a São Paulo, metade do tempo a 55 km por hora. E a outra metade do tempo, óbvio, né? A 90 km por hora. Na volta, você viaja metade da distância a 55 km por hora e a outra metade da distância a 90 km por hora. Vocês estão vendo que ele mudou os termos, né? Qual é a velocidade escalar média na viagem do Rio a São Paulo, na viagem de São Paulo a Rio e depois na viagem inteira? Aí na letra D ele pede qual é a velocidade média na viagem inteira. Essa nós podemos resolver de cara. Pessoal, respira um pouquinho, pensa um pouquinho e me respondam. Qual é a velocidade média na viagem inteira? O que é a viagem inteira? Sair de São Paulo, ir para o Rio e voltar para São Paulo. Quanto que dá a letra D? Lembrem-se qual que é a definição de velocidade escalar e qual que é a definição de velocidade média. Velocidade escalar média é aquela que eu pego a distância toda percorrida e divido pelo tempo. A velocidade média é aquela que eu pego o deslocamento e divido pelo tempo. Qual que era a definição de deslocamento? Vocês lembram? O deslocamento é aquela que marca a diferença entre posição inicial e posição final. O deslocamento é a diferença entre posição inicial e posição final, tá? Então, se eu saí de São Paulo, fui para o Rio e voltei para São Paulo, qual que foi o meu deslocamento? Isso, tá? É isso que vocês precisam saber sobre velocidade escalar e velocidade média. A única coisa que vocês precisam lembrar. Velocidade escalar média, como disseram aí, a distância total percorrida de toda a trajetória, independente de vai e vem, né? Tem que somar todas as distâncias percorridas e divido pelo tempo que eu demorei para percorrer essa distância. Isso é velocidade escalar, tá bom?
A velocidade média é aquela que envolve o conceito de deslocamento, ou seja, o conceito de deslocamento é aquele que importa simplesmente qual que é a posição inicial e final. Se a posição inicial e final são iguais, o deslocamento vai ser a nota que ninguém vai tirar na prova, né? Zero, isso. Né? Aí eu faço essa pergunta e o pessoal fala assim, 10. Não, vocês vão tirar, vocês são excelentes. Mas zero, tá? Ninguém vai tirar zero na prova, pelo amor de Deus, gente. Fala um desenho bonito lá na prova que tem a ver com o enunciado, mas não tirem zero. Então, para a letra D, por isso que eu disse que a gente já poderia saber que a letra D está perguntando qual que é a velocidade média, e para a velocidade média envolve o deslocamento, e como eu saio da posição inicial e volto à posição inicial, o deslocamento é zero, então a velocidade média vai ser zero. Beleza? Letra D é zero, já de cara, já ganhou uma notinha aí, tá? É que assim, ó, a gente tem em mente uma coisa, mas a gente tem que levar em consideração o pé da letra do significado na física. É óbvio que houve uma variação de posição que variou com o tempo, então houve uma velocidade, tá? Mas mediante ao conceito do que é deslocamento, que é o que faz parte da velocidade média na física, o termo velocidade média pelo menos vai ser zero aí nesse caso, né? Doideira, né? Mas é simplesmente por causa disso, por causa da definição. Quando a gente. Existem três tipos básicos de velocidade, tá? A velocidade escalar, a velocidade média e a velocidade instantânea, básicos, tá? Por quê? Vamos diferenciar eles aqui rapidinho. A velocidade escalar, se eu não me engano, o livro ele usa a letra S para representar ela, tá? Porque o Halliday ele é uma tradução de um livro original Halliday em inglês. E aí eles pegaram o escalar para representar a velocidade escalar. E ele vai ser a distância total dividida pelo tempo total de viagem, vamos falar assim. Ok? O outro que existe é a velocidade média, que vai ser o V com o subíndice M, que aí esse envolve o conceito de deslocamento, dividido pelo tempo, pelo intervalo de tempo onde houve isso daí, tá? Delta S é S menos S inicial. Sempre que você vê um delta em qualquer coisa na física ou até em outras coisas, tá? Sempre que você vê um delta, ele é uma representação matemática entre a diferença final menos inicial. O que vem depois menos o que vem antes. O que vem depois menos o que vem antes. Tá bom? E é importante vocês terem em mente isso, tá? Porque às vezes você vai ter um depois que é menor do que o que vem antes. E isso é normal, tá? Você vai ter que, por exemplo, fazer 5 menos 10. Ah, menos 5? Sim, tá? Tem a ver com a direção do seu movimento, por exemplo. Você está voltando, né? Você estava lá em 10 e voltou para 5, tá? Isso, esse aqui é o termo de deslocamento. Exatamente. Tá? E como o conceito de deslocamento envolve depois e menos antes, no caso do exemplo que nós estamos resolvendo aqui, na letra D, ele está perguntando quando eu saio de São Paulo, vou para o Rio e vou para São Paulo, que é a viagem toda. Então, tanto a minha posição inicial, que era São Paulo, a minha posição final também era São Paulo. Então é por isso que eu não estou falando o endereço exato, não. A posição inicial é a mesma que a final. Então, se esse número é igual a esse, né? Eu não tenho esses números, mas se esse número é igual a esse,
a diferença entre dois números iguais vai dar zero, tá? Como o conceito de deslocamento entra no conceito de velocidade média, tá? Como o conceito de deslocamento entra no conceito de velocidade média, se o deslocamento foi zero, necessariamente a velocidade média vai ser zero para a letra D, tá? Maravilha. A alta velocidade que nós temos, dessas básicas aí, é a instantânea, que é aquela da velocidade da derivada. Instantânea, tá? Que o símbolo dela é simplesmente o V sem subíndice, tá? Que tem a ver, então, com a variação da posição no tempo, mas agora instantaneamente, que é a derivada, tá? Como diferenciar nos enunciados dela? Por isso que eu já fiz questão de falar aqui sobre isso. Como diferenciar isso daí? Vejam, quando o enunciado falar de um intervalo de tempo, ele falar assim, ó, depois de 5 minutos, ou quando ele falar assim, ó, o carro saiu meio-dia e chegou às 14 horas. Isso são intervalos de tempo, tá bem? Sempre que houver intervalo de tempo, o que você vai calcular é a velocidade média. Quando ele te perguntar especificamente um instante, quando ele te falar ó, qual é a velocidade meio-dia e 15, ele está falando num instante específico. Quando ele te falar assim, ó, qual é a velocidade para t igual a 10 segundos, isso é um instante específico, não é um intervalo de 10 segundos, tá vendo? Tá? Quando ele te falar de um instante em específico, instante, instantâneo, geralmente vai envolver derivada. Existe um exercício aqui que eu não vou lembrar qual que é ele agora, mas que ele te dá uma equação para o movimento. X igual a 3t mais 2t ao quadrado mais 4t ao cubo, alguma coisa assim. E vocês não, porque vocês são excelentes. Mas alguns alunos, quando vê uma equação, já pensa que tem que fazer derivada. E esse exercício especificamente que estou falando, ele tem uma mistura das duas coisas. Você tem sim que fazer derivada, mas parte do enunciado você tem que prestar muita atenção, porque ele está pedindo para você calcular a velocidade média também, tá? Então, qual é a dica? Se ele fala de um intervalo, mesmo que ele fale assim, ó, o objeto está em t igual a 5 segundos, depois vai para t igual a 10 segundos, ele te está dando 2 instantes, certo? Mas se ele está falando para você analisar um movimento de 5 para 10, é o intervalo. Então, o enunciado deixa bem claro isso. Você precisa ler com calma e entender isso, tá bom? Não é o caso desse aqui, mas eu estou aproveitando para reforçar essas ideias das diferenças das velocidades. E aí, de novo, pessoal, tem algum desenho nesse enunciado? Não tem. Então, se vocês de alguma forma interpretarem, começarem a desenhar, tá? Aí vocês já estão. Então, vamos lá, vamos representar. Sai da onde? Uma viagem do Rio a São Paulo, eu sempre inverto, tá? Então, eu falei uma coisa aí, tá? Mas é do Rio a São Paulo. Então, ele sai do Rio, vai para São Paulo e volta pro Rio, tá? Vamos desenhar aqui, ó. Olha lá, o Cristo. Ó, que Cristo perfeito, ó. Fantástico, né? Aí ele sai do Rio e vai para São Paulo. Como é que a gente representa São Paulo aí, pessoal? Engarrafamento? Muito bem, então, mate. Então, vamos desenhar com engarrafamento. Eu vou chegar com engarrafamento. Então o cara sai do Rio, vai para São Paulo, né? E aí, ó, eu só vou fazer desenho uma vez, tá? Porque é muito capricho. Mas para interpretar, façam desenhos. O próximo tópico da semana que vem já entra forças. Tem que ter muito desenho, gente. Não precisa ficar bonito, você só precisa entender, tá? Mas façam desenhos que ele vai ajudar vocês a interpretar o problema. Então, o cara diz do Rio a São Paulo, metade do tempo 55 km por hora. A outra metade do tempo, 90 km por hora. Então, eu não sei quanto tempo que é, tá? E aí nós vamos fazer um desenho aqui, ó, um diagrama, que é a marcação do Rio para São Paulo, tá bem?
E aí ele fala pra gente o seguinte, que metade do tempo ele viajou a 55 km por hora. A outra metade do tempo ele viajou a 90 km por hora. Do tempo. Pergunta. Se eu tiver que fazer aqui uma divisão aproximada, só para a gente continuar entendendo bem o exercício. Metade do tempo foi 55 km por hora, metade do tempo foi 90 km por hora. Qual das metades do tempo ele percorre uma distância maior? Peraí. Se nos dois. Isso. Então, o que que eu faço? Só para me apresentar, eu não sei quanto que é, mas para eu entender que eu estou entendendo isso, ó, eu venho e marco isso aqui, ó. E aí eu falo o seguinte, ó. Nesse primeiro trecho, tá? A velocidade, ela era de 55? 55 quilômetros por hora. Eu não poderia colocar no meio. É isso que só que eu preciso que vocês entendam, tá? Por quê? Porque as velocidades são diferentes ao mesmo tempo, tá? E aqui a velocidade é 90 km por hora. Como o tempo, que eu não sei quanto que é, mas o tempo é igual para os dois trechos, tá? Necessariamente aqui eu andei menos, aí sei lá, eu percebi que eu estava atrasado, eu acelerei, e aí eu andei uma distância maior, tá? Vamos supor que foi meia hora, tá? Não temos essa informação, não precisamos dessa informação, tá? Mas vocês poderiam propor aí. Mas como é que eu vou marcar? Eu vou marcar o seguinte, ó. Eu vou escrever que é, o intervalo de tempo aqui foi o tempo de ida dividido por 2, tá vendo? Coloquei um tempo. Puxa, esse ida não vai ser bom com i, não, porque é inicial, né? Vamos colocar o i maiúsculo aqui. E aqui também o intervalo de tempo foi o tempo de ida dividido por 2. Tá bem? Maravilha. Deixa eu ver a pergunta. Na letra A, ele quer saber qual é a velocidade escalar média na viagem do Rio a São Paulo, então na ida. Ah, qual é a definição de velocidade escalar média? Tá aqui em cima, né? Ó. Distância total dividido pelo tempo total. Beleza? A distância total eu também não tenho. Eu vou chamar ela de ΔS. O que vocês estão enxergando? A distância total eu não tenho. Eu vou chamar de ΔS. Só que eu sei o seguinte, que a distância percorrida nessa primeira parte, que eu vou chamar de A, somada à distância percorrida nessa parte B, vai dar a distância total, não vai? Tá? Então, a distância total, que é a distância da parte A mais a distância da parte B, lhe dá a distância total, tá bem? Só que agora é o seguinte, eu não sei quanto que vale a distância da parte A e eu não sei quanto que vale a distância da parte B. Só que eu sei que ela foi percorrida com uma velocidade de 55 km por hora e depois com uma velocidade de 90 km por hora. Olha enunciado, eu não sei se desse tamanhozinho vocês conseguem enxergar, mas na letra A ele quer saber qual que é a velocidade escalar média da ida do Rio para São Paulo. A definição da velocidade escalar média esse é o problema de eu não preparar, tá? Eu estou misturando aqui as letras, espero que vocês não se confundam. Vamos trocar as letras aqui só para ficar menos confuso, tá? Por quê?
Nesse primeiro capítulo, se vocês lembrarem aí, se vocês folhearam o Halliday, ele usa muito para distância o S, e eu acabei fazendo a mesma coisa, tá? Mas é mais fácil eu colocar um X aqui por essa distância, tá bem? E deixar o Szinho para definição de velocidade escalar média. Então, para o livro, como ele tem as caligrafias diferentes, não é um problema, mas para minha letra feia, ela vai ficar confusa para vocês depois, tá? Então, eu vou reescrever as distâncias como sendo deltas x, tá bem? Então, ó, então esse é o delta xa, esse é o delta xb, então a distância total é o delta x, beleza? Tá? Então, aqui estou falando da distância total, a distância de cada trecho, tá? E a definição de velocidade escalar é a distância total dividido pelo tempo total. Ah, professor, mas daí também não é a definição de deslocamento? Se vocês tiverem tentado responder as questões lá do Moodle, tem uma das questões que, se não me engano, é assim, ó. Qual das seguintes situações a velocidade, o deslocamento é igual à distância total? Existem situações que elas são iguais, tá? Se eu falo simplesmente para ir do Rio para São Paulo, se eu penso só nessa parte da viagem, tanto a distância total percorrida quanto o deslocamento são iguais, tá bem? Tá? Nesse caso aqui é só uma representação disso. Bom, eu estou querendo calcular a velocidade escalar para ir do Rio a São Paulo. A velocidade escalar para ir do Rio a São Paulo é a distância total dividida pelo tempo total, né? A distância total é a distância para ir do trecho A mais a distância do trecho B dividido pelo tempo. Como é que eu chamei o tempo da ida? É o tempo I, né? Tá joia? Tá? Então, o tempo total para ir do Rio a São Paulo, vamos por aqui, ó, Rio a São, tá? É o que eu chamei de tempo de ida. Tá ok? Agora, eu tenho as distâncias de cada um desses trechos? Eu não tenho, tá? Só que eu sei que nesse primeiro trecho eu estava a 55 km por hora e demorei o tempo total de ida dividido por 2. No segundo trecho eu estava a 90 km por hora e demorei o tempo total dividido por 2. Tá? Ou seja, essa velocidade de 55 km por hora nada mais é do que a distância desse trecho A por esse tempo aqui. Vocês concordam comigo? Repetindo, repetindo. Essa velocidade de 55 km por hora é uma velocidade média, tá? É uma velocidade com que eu escolhi segurar meu acelerador e manter durante esse primeiro trecho. Mas eu posso calcular isso dividindo a distância percorrida pelo tempo que eu gastei, tá? Então, ó, os 55 km por hora nada mais é que a diferença da distância percorrida no trecho A, tá cortando aqui, né? Dividido pelo tempo que eu percorri esse trecho aí. Metade do tempo total da ida. Se eu remanejar e isolar essa distância percorrida pelo trecho A, ou seja, vou passar esse tempo multiplicando, fica assim, ó, 55 vezes o tempo inicial dividido por 2. O mesmo eu posso escrever para o segundo trecho, ou seja, eu vou percorrer esse segundo trecho que eu chamei de XB, né, com uma velocidade de 90 km por hora, e o tempo que eu demoro é a metade do tempo da viagem de ida.
né? Ou seja, essa velocidade de 90 km por hora é a distância dividida pelo tempo. Essa velocidade de 90 km por hora é a distância dividida pelo tempo. 90 é igual à distância do segundo trecho dividido pelo tempo, metade do tempo da ida. Vou novamente isolar essa distância dessa segunda parte da viagem e vai ser 90 tempo inicial dividido por 2. Não sei quantos vocês estão acompanhando, mas já perceberam o que a gente pode fazer agora? Como agora eu sei, eu consegui escrever essas distâncias em função de informações que eu tinha no enunciado, esse tempo I ele vai simplificar com esse tempo aí, tá vendo? Tá? Eu posso substituir essas distâncias percorridas com essa expressão que nós encontramos aqui. E aí, o tempo I, que é uma incógnita, que eu não tenho, o tempo de ida, né? Eles vão se simplificar. Então, ó, a velocidade média para ir do Rio a São Paulo, a escalar média, que é a distância do trecho A mais a distância do trecho B dividido pelo tempo total, sendo que a distância do trecho A eu calculei a partir da velocidade que eu tinha e a distância do trecho B eu também fiz a mesma coisa. Tá bem? Isso tudo dividido pelo tempo inicial. Deixa eu marcar aqui para ficar mais visível para vocês aqui. Esse camarada aqui, ó, é o que nós reescrevemos aqui, tá vendo? E esse camarada aqui é esse mesmo aqui que a gente reescreveu. Tá? E eu vou ter, ó, TI nos dois termos, estão vendo? Eu posso tirar eles em evidência e simplificar pelo que está sendo dividido por TI aqui. Vai ficar assim, ó. TI tem os dois termos. 55 dividido por 2 mais 90 dividido por 2. Tudo isso dividido por TI. É isso que eu falei ali, tá? Ó, eu não sei quanto que é isso e nem preciso saber. Ela vai embora. Aí o que sobrou? 55 dividido por 2 mais 90 dividido por 2. Ou 55 mais 90 dividido por 2, porque é a mesma base, né? 55 mais 90 vai dar 145. Dividido por 2, a velocidade escalar média da ida, 77,5 km por hora. Obrigado. Fiz de cabeça aqui e errei. Obrigado. 72. Que é 145, né? Não 155. Ok? Vai enxergar agora tudo, né? Então, nós não tínhamos os tempos e nem as distâncias. Porém, usando os conceitos de definição de velocidade escalar média e de velocidade média, a gente consegue usar. Só que é preciso que isso daqui, ó, esteja bem claro para vocês. Se vocês não entenderam, vai lá, assiste essa parte da aula de novo. Eu vou disponibilizar aqui, eu expliquei de novo, mais uma vez, tá? Quando você tem isso em mente, fica um pouco mais
Fica um pouco menos pior para você enxergar isso daqui. Tá bem? Então, eu não tinha essa distância, eu não tinha a distância total, eu não tinha a distância dos trechos e eu não tinha o tempo. Mas como ele me dava as velocidades, era possível resolver. Vamos fazer a letra B, que é de São Paulo ao Rio. Só que agora as informações são outras. Tá bom? Agora ele está voltando. Agora ele está voltando de São Paulo. Não vou desenhar de novo, não, pra vocês ficarem me zoando. Para o Rio. Só que agora, esse desenho aqui, ó, que é o nosso diagrama da distância, ele vai ficar diferente do outro. Por quê? Ó, deixa eu pegar aqui e anunciar de novo, só para vocês verem aí. Na volta, você viaja metade da distância a 55 km por hora. E a outra metade a 90 km por hora. Então agora esse nosso diagrama aqui da distância, então agora é aqui no meio dela que eu faço a marquinha. Tá bom? E aí, de novo, nesse primeiro trecho, a velocidade era 55 km por hora. E o segundo trecho, a velocidade era 90 km por hora. Agora, como a distância é a mesma e as velocidades são diferentes, agora os tempos são diferentes. Na outra parte do exercício, os tempos eram iguais. Agora, aqui eu vou ter o tempo A, que letra linda, e aqui eu vou ter o tempo B. Vocês estão me entendendo? Só que o tempo total é a soma desses dois tempos. Tá joia? Vamos escrever o que nós podemos escrever. A distância total nós tínhamos chamado de ΔX, certo? Continua sendo a mesma coisa. E cada trecho desse agora é ΔX dividido por 2. Porque é a metade da distância, certo? Tá? Então agora é o seguinte, ó, essa velocidade de 55 km por hora agora, esse primeiro trecho, vou pôr a unidade para a gente saber o que é 55 km, tá? Do primeiro trecho aqui, ó, ele vai ser a distância que ele percorreu. Quanto que vale esse valor aqui, ó? Não em números, mas vale em quanto? ΔX dividido por... Isso. ΔX dividido por 2, dividido pelo tempo. Qual tempo? O tempo do trecho A. Tá vendo? Tá? Deixa eu... Letra bonita. Aqui. Quero enxergar para vocês enxergarem o que eu estou enxergando. Nesse caso, eu vou isolar o tempo A, né? Vamos isolar o tempo A aqui. Passa ele multiplicando, passa 55 dividindo. Então vai ficar ΔX dividido por 2, tudo isso dividido por 55. Se vocês têm dificuldades em frações, pessoal, também é um tópico muito importante de vocês tirarem a dúvida aí. É que isso aqui é a unidade, então é como se o quilômetros por hora continuasse aqui embaixo, tá bom? É que daí quando a gente eu deixei a unidade aqui para a gente saber quem que era esse 55, tá? Mas na hora que a gente vai para calcular mesmo, não carreguem as unidades que pode confundir, tá? É por isso que eu não pus. Mas você estava certa, eu tinha que passar multiplicando o H assim, que eu não tô mexendo nesse instante com as unidades. Já eu faço um comentário também sobre as unidades, tá? Mas deixa eu finalizar aqui. Pode falar.
Poderia ser, tá? Por que eu não estou fazendo isso? Eu estou desconfiando, que eu não lembro como faz esse exercício, porque eu não faço ele, tá? Que talvez esse 2 é simplificar, entendeu? Só por isso. Mas daqui a pouco eu sumo com ele ou multiplicando ou simplificando, tá? Mas você está certo, sim. Vou fazer o mesmo para os 90. 90, então de novo, ó, só estou colocando a unidade aqui no 90 para a gente saber que é a velocidade que estou falando, tá? Ele também vai ser percorrido pela metade da distância total, porém agora o tempo B é diferente do tempo A, né? Também vou isolar o tempo B, deixa eu ver o que vocês estão enxergando aqui. Vou fazer o mesmo procedimento, tá? Entendam uma coisa. Algumas vezes eu vou explicar bem devagarzinho. Algumas vezes eu vou lembrar que vocês são universitários e vou fazer um pouco mais rápido, tá? Beleza? Isolei eles aqui. E aí eu vou usar o mesmo princípio que do exercício anterior. Ele pede para a gente calcular a velocidade escalar para ir de São Paulo ao Rio. A definição é a distância total percorrida dividido pelo tempo total de viagem. Tá? O 2 eu acho que não vai nem simplificar, viu? Que eu tinha falado. Mas eu deixei, agora eu assumo com ele. O tempo total é a soma do tempo do primeiro trecho mais a soma do trecho do segundo trecho. Tá? Só substituir isso aqui. Tá bem? Daqui para cá, eu só substituir o tempo total pela soma dos dois trechos, dos dois intervalos de tempo aí. Tá? Maravilha. Agora, eu vou substituir esses intervalos de tempo pelo que nós escrevemos aqui, ó. Então, ó, esse camarada é este camarada e este camarada é este camarada. Beleza? Vamos substituir. Delta x dividido por 2 dividido por 55 mais delta x dividido por 2 dividido por 90. Tá? Cadê? Aqui. Vocês estão enxergando que delta x vai ser simplificado de novo? Ó, porque eu tenho ΔX em cima e embaixo dos dois termos que eu tenho aqui tem ΔX, né? Então vamos tirar ele em evidência. ΔX. Agora, como o colega tinha bem falado, tá? E aí é isso que eu disse para vocês, se vocês têm um pouco de dificuldade em frações, aconselho a vocês darem uma pesquisada, tá? Mas quando você tem uma fração dividida por um número, é como se esse número aqui multiplicasse, mas continuasse embaixo. Ou seja, vai ficar 1 sobre 110 nesse caso, mais 1 sobre 180 nesse caso. Sendo que tal 1 é porque eu tirei o ΔX em evidência, tá? Aí o ΔX aqui eu vou simplificar. Aí eu fico com 1 que sobrou em cima sobre 1 mais 110 mais 1 sobre 180. E aí existem algumas formas que você pode resolver isso daqui. Isso vai da sua facilidade matemática. Uma das formas é você calcula 1 dividido por 110 mais 1 dividido por 180, soma eles e divide o 1 por esse número, tá? Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui. Beleza. A outra é você tirar o mínimo múltiplo comum, calcular o número embaixo, tá? Então, façam aí como vocês se sentirem mais à vontade. Nesse momento,
eu vou usar. Ah, alguém perguntou por e-mail, eu acho, tá? Podem sim, é óbvio, na prova usar a calculadora, tá? E aí eu já aviso vocês, aqui na faculdade vocês vão usar muito essas calculadoras aqui científicas, tá? Por quê? Vai ter seno, vai ter cosseno, vai ter umas expoentes, vai ter uns números elevado ao quadrado, ao cubo, tá? E aí elas são muito mais fáceis do que usar aquelas calculadoras de padaria, beleza? Ah, só que essas calculadoras, elas exigem um pouquinho mais de atenção. Então também você vai lá e tem que aprender a usar elas, tá? Com cuidado, beleza? Vamos lá. Então, 1 dividido por 110. Eu vou fazer bem lusitano. Algum descendente de português aí? Não é o ideal, mas eu vou fazer. Então aqui ficou 1 sobre. Cadê? 1 dividido por 110, aqui na minha calculadora deu 9,09 vezes 10 a menos 3. Mais 1 dividido por 180 deu 5,55 vezes 10 a menos 3. Bem? Certo? Tá certo. 9,09 mais 5,55 deu 14,64 vezes 10 a menos 3. Como os dois estão multiplicando 10 a menos 3, tá? Então eu posso somar o 9,09 mais o 5,55, caso você tenha dúvida sobre isso. Bem? Então a soma de 9,09 mais 5,55 deu 14,64. E o 10 a menos 3, ele fica ali. Então, 1 dividido por 14,64 dá 0,683. Só que dividir por 10 a menos 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1000, tá? Então, a velocidade escalar média da volta, para mim aqui deu 68,3 km por hora. Tá joia? Então, ó, essa forma que eu fiz aqui é a forma mais simples que você poderia calcular esses números, tá? Que é realmente você calcula o número esquisito, né? Essa fração, anota o número dela, calculou o outro número, anotou, soma eles e aí depois você divide de novo, tá? Porque eu por experiência, eu percebo que alguns de vocês, não todos, porque vocês são excelentes, mas alguns de vocês têm dificuldade em fração, tá? Então, ou você vai atrás de resolver seus problemas de fração, que agora você tem uma maturidade muito maior, você vai conseguir fazer isso sem problemas, tá? Ou você faz bem devagarzinho, vai, calcula cada fraçãozinha, anota o valor, vai reescrevendo a equação igualzinho eu fiz aqui, e aí você também vai chegar na resposta da mesma forma que se você resolvesse os mínimos múltiplo comum, tal, invertesse, daí dá igualzinho, tá? Na letra C dessa questão, ela pergunta da viagem inteira, tá? É um raciocínio similar a esse que vocês vão aplicar. A letra D, nós já vimos que ele está perguntando qual é a velocidade média da viagem inteira. E nós vimos que, como ele parte de um ponto e volta para esse mesmo ponto, o deslocamento foi zero. Então a velocidade média vai ser zero. Tá? Na letra E, eu posso fazer aqui rapidinho. E para isso, essa pergunta que eu fiz para vocês aqui no começo, que é bem importante. Ele fala assim, a letra E. Plot é fácil um gráfico, né? Plot o gráfico de x em função do tempo para o item A, né? Que é a primeira parte, de Rio a São Paulo. Então ele quer que você faça uma análise bem simples, tá? Porque não tem números, né? Então é uma análise simples. De x por t, tá?
do Rio a São Paulo, né? Então, o primeiro trecho aqui. Rio, São. E aí, lembra que eu perguntei para vocês? Gente, qual que é o deslocamento menor na primeira viagem? Qual que é o deslocamento maior na primeira viagem? Lembra? Por quê? Era o mesmo tempo, só que velocidades diferentes. E aí nós chegamos à conclusão, essa linha aqui, lembram? Tá? O que significa isso? Que o x aqui, ó, vai estar mais ou menos por aqui, tá? O tempo total de ida eu posso colocar aqui, certo? E aí, ó, na metade do tempo de ida, eu tenho essa primeira distância percorrida aí, que é menor porque a velocidade é menor, certo? Na segunda metade, ó, aí fica assim. Certo? Deveria ter feito mais, um pouco menor essa distância aqui. Mas ainda assim vocês vão perceber a diferença. Ó, aqui, ó, a mudança na inclinação da reta. Horrível. Tá bem? A velocidade menor, inclinação menor. Velocidade maior, inclinação maior. Lembra lá da derivada? Na aula eu falo sobre esse negócio de inclinação, que tem a ver com a derivada. Ah, os alunos só querem conversar hoje. Aqui, ó. A mais velha. E ela tá enxergando agora, filha? Não tá enxergando. Ainda não. Tava pintando um negócio e não conseguia ver nada. É, filha, eita, esse escolhido louco, né? O que você quer aí? Pega aí.